sou de São Paulo, eu tenho 3 filhos, 5 netos e 6 bisnetos. Meus pais são de São Paulo, né? Meu pai era de Bauru e minha mãe de Campinas, né? E eu, quando era criança, eu curtia muito no carnaval, eu ia muito no salão do Paulistano da Glória, porque meu pai tinha bar lá dentro, do Paulistano da Glória. Década de 50, de 60, né? Matinê do Paulistano da Glória era o melhor de São Paulo, né? Era um espetáculo. E minha avó morava na Galvão Bueno. E ali desfilava tanto o Lava Pés, quanto o Unido do Galvão. E a gente não via a hora de carnaval para ir para casa da avó, né? Morava num porãozão, e a gente ficava na casa da avó, esperava desfilar, né? Porque naquela época era cordão ainda, né? Não era nem escola de samba, né? Aí, depois desfilava, a gente ia lá para o Paulistano da Glória, curtia os bailes de carnaval, né? Minha avó, Maria Luísa, e meu avô era Raul de Moraes. Meu pai era de Bauru, né? E minha mãe era de Campinas, né? Nasceu em Campinas, mas viveu em todo tamanho aqui em São Paulo, né? Ailton Mesquita, tenho 72 anos, sou viúvo e tenho uma parceira agora, porque o homem não consegue viver sozinho, né? Mulher até consegue, mas o homem não consegue. Então eu tenho uma parceira agora que tem comigo e gosto de curtir um carnaval, gosto da música, faço parte da velha guarda musical. É isso. Tanto eu como meus irmãos, meus filhos, meus sobrinhos, nós somos muito unidos. Um ajuda o outro, não tem aquele negócio de confusão, de rincha. Só tem um sobrinho que ele partiu para um lado meio torto e ele é um pouco desgarrado, né? Desgarrado da família. Mas, em geral, nós somos muito, assim, muito juntos, né? Muito unidos. Quantos irmãos você tem, Mesquita? Nós éramos em 6. Hoje vivo só tem 3. Era 3 homens e 3 mulheres. Então hoje tem a mais velha de todos, tem a... Podia me falar o nome deles? A Amália, que é a mais velha de todos, está com 87 anos. O José Maria, que é o Zezinho, que já faleceu. O Toninho Antônio faleceu. Aí depois vem a Dirce, que está viva ainda. Aí vinha a Maria Helena, que faleceu faz 2 anos, e eu que sou caçula, né? O mais novo, sempre os mais velhos tomam conta da gente, né? Não é questão de mimada, não. Aí eu fui criança, né? Até os meus 16, 17 anos, até uns 15, 16 anos, eu brincava de rodar peão, bolinha de gude, eu fui criança mesmo, né? Depois que quando eu vim estudar aqui no centro da cidade, no Álvares Penteado, que é aí que eu já comecei a me desgarrar um pouco da infância, né? Sim, Moema. Mas Moema não é esse Moema que você conhece agora. É um Moema que na Avenida Ibirapuera passava bonde, entendeu? As únicas ruas que tinha assaltada era a Maracatins e a Moreira Guimarães, lá em cima, que hoje é a 23 de Maio, sabe? Que é as únicas que eram assaltadas. Inclusive eu ia no Circo da Relia lá, que o Canal 7 era lá em cima, né? Minhas irmãs me levavam no Circo da Relia e Pimentinha. Acho que vocês não lembram disso. Não lembro. Eu era pequeno. Mas aí depois foi crescendo. Depois que fizeram o Shopping Ibirapuera, aí cresceu. Hoje está aquele bairro maravilhoso, né? Mas agora eu não moro mais lá, né? Nós saímos de lá em 90, porque a incorporadora comprou o quarteirão inteiro, então praticamente nós tivemos que sair, né? Compramos, aí quando com a metade do dinheiro que nós pegamos lá, nós compramos uma casa na Vila Sônia e fomos para lá. E eu tenho a casa até hoje lá, né? Na Vila Sônia. Antes era de vocês a propriedade ou era de aluguel? Não, era nossa. Era a propriedade nossa. E na Vila Sônia também é nossa. Uhum. E aí você segue na Vila Sônia até hoje? Mas isso é família, né? Família. Porque eu saí de Moema quando eu casei. Casei em 74, fui morar no Jardim Paulista, ali no prédio dos bancários, na São Gabriel, com a 9 de Julho. Que tem um apartamento lá até hoje, né? E fiquei morando lá.
separei, né? Teve aquela mal entendido entre o casal. Separamos de corpos, mas não judicialmente, né? Então tudo que ela quis, né? Não quis mais fazer o quê? Então eu fui morar com a minha mãe. E ela continuou lá, ela e meus filhos continuaram lá, entendeu? Normal. E eu fui para Vila Sônia, morei 30 anos na Vila Sônia. 30 anos. Agora que a minha irmã faleceu, eu resolvi ir perto dos meus filhos, né? Porque a gente já está meio coroa. Então eu tinha que ficar perto dos filhos, né? Porque na época não era nem Moema, era o bairro de Indianópolis. Moema era só o Largo da Igreja, onde que tinha o Largo da Igreja Nossa Senhora Aparecida, onde eu fui batizado, crismado, fiz primeira comunhão e casei naquela igreja, né? Depois que veio a modernidade e tal, aí tornou-se o bairro de Moema, entendeu? Mudaram de nome. Tinha muitos operários lá, né? Porque tinha indústria lá, tinha a Fiação Indiana, tinha a Sherwin-Williams, empresas grandes, então era muito operários, porque tinha as casas das vilas lá, que era de quem trabalhava nas empresas, que morava nas casas, né? Tinha bastante negro ali, tinha bastante. Quando eu era criança, não é que nem agora, porque tá certo que existiam essas coisas de negrão e tal, mas a gente não encarava como encara agora. E agora virou uma lei que é racismo, né? Mas a gente não encarava nessa, mas resolvia-se tudo na porta da escola, né? Brigava, eu xingava lá dentro da escola, lá na rua, brigava, né? E eu tinha minha irmã, que me defendia pra caramba. Os caras me xingavam, ela quebrava a cara dos caras. Era barato. Desde pequeno eu tinha contato com o carnaval, pelo fato do meu pai, ele participava do Paulistano da Glória, né? Dos bailes lá, das coisas, a gente ia lá. E lá também tinha a escola de samba, não era a escola de samba, era Cordão Paulistano da Glória, né? E até que idade, mais ou menos, você lembra de frequentar aí o Cordão Paulistano, quando você era pequeno? Mas eu vi desfilar mesmo, eu não desfilava. Eu só participava lá, né? Eu fui desfilar depois de velho, que eu fui desfilar em escola de samba. Porque eu gostava mesmo era de festa de salão e tocar no carnaval, né? Eu tocava no surdo, nos carnaval. Eu pegava uma banda aí, entrava e ia tocar. Toquei no Corinthians, no Espéria, Tietê, interior, sabe? Os caras iam gastar dinheiro no carnaval e eu ia ganhar. Era melhor, né? Quando eu era pequeno, quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos. E meu pai falou para minha mãe, não deixa esse garoto parar de estudar. E nós sofremos uma barra muito grande, porque minha mãe foi me matricular no Mininópolis, que é uma escola que tem em Brooklyn, e não me aceitaram porque eu era negro. Aí ela me levou no Arquidiocesano para me matricular lá, não me aceitaram porque eu era negro. A única escola que eu consegui entrar foi no Álvares Penteado, que é no Lago São Francisco. Não sei se você... O Álvares Penteado agora ele é lá na Liberdade, né? Mas ele começou naquele prédio antigo da Lago São Francisco, que era o prédio do Álvares Penteado e tinha a faculdade de Direito do lado. Foi só lá que eu consegui. Mas esse de aceitar negro, eles não aceitavam, lá onde eu morava, em Moema. E eles falavam isso abertamente? Não, abertamente, não deixaram. Porque em Álvares Penteado tinha bastante negros, entende? Como eles não tinham esse racismo, então tinha bastante negro. Principalmente a maioria do pessoal que estudava lá frequentava o Aristocrata, não sei se você conhece. Então, o Aristocrata foi um clube que foi fundado em 65, que era a elite negra, né? Para combater isso. Então, a maioria que estudava lá era do Aristocrata, né? Que eu também participava. Meu tio era diretor de lá e eu comecei a frequentar lá também, de 65 para frente, né? Gostava da escola, Mesquita? Gostava. Porque naquela época não tinha cursos profissionalizantes, né? Então, por exemplo, hoje para você ser contador, você precisa fazer uma faculdade de ciências contábeis. Antes não, você fazia um curso profissionalizante de contabilidade e você tirava a carteirinha e era contador, né? Foi o que eu fiz, né? E minha irmã fez secretariado. O que eu gostava da escola? Gostava do amigo, da farra, né? E de estudar também, né?
Gostava muito das matérias de número, eu gostava. Eu estudei em escola pública quando era pequeno. Eu estudei em Parquinho, do Parquinho eu fui para escola de governo, César Martinez ali. Escola que a gente fazia aquela fila, cantava o hino nacional antes de entrar, sabe? Essas coisas. Minha mãe pôs eu no conservatório para aprender violão e minha irmã para aprender piano. O conservatório a gente era aqui na Avenida São João, inclusive. Mas, sabe, garoto quer aprender rápido, né? E conservatório você tem que estudar, exercício. Então eu não fui muito para frente. Eu parti mais para o ritmo, que não precisava nem tanto estudar muito. Eu pegava só os ritmos e... né? A minha irmã não, ela fez 10 anos de escola, lia partitura, tudo, né? Mas eu parti por ritmo por causa disso. Fui tocar surdo, fui tocar pandeiro, nas rodas de samba, aí eu caí para isso, né? Quando é que começou isso daí, do pandeiro, da percussão? Foi na década de 70, por aí. 69, 70. É conviver com o pessoal que tocava, porque aí quando eu comecei a namorar, a minha primeira esposa, a família dela era mais da Zona Norte. Foi quando eu comecei a frequentar lá a Zona Norte. Foi quando eu conheci aquele pessoal, Dadinho, Bartolo, Em Cima da Hora. Foi quando eu comecei a tocar com eles. Eles sempre gostaram de samba. A Zona Norte é uma coisa maravilhosa, né? Foi aí que eu desbencei na música de tocar com os caras. Ela morava no prédio que meus tios moravam, mas os familiares delas eram da Zona Norte. Tios, primos, entende? E ela frequentava muito lá. E onde eu fui conhecer, acabei gostando da Zona Norte e conhecer o pessoal todo, né? Que região da Zona Norte? Ali, né, em Santa Maria, Limão, sabe? Ali perto onde que era Mocidade, ali, naqueles pedaços ali. E aí você começa a frequentar ali com ela. É ali que cria-se uma primeira relação com o Camisa? Isso, porque a maioria do pessoal lá, eles ou desfilavam no Camisa ou então no Mocidade. Aí foi aí que começou aquele vínculo com o pessoal, né? Então eu conheci nosso primo, tudo, e todos eles eram do Camisa. E, inclusive, foi eles que me trouxeram do Camisa, né? Qual era o nome dessa sua primeira companheira? Ana Lúcia. Ana Lúcia. Fomos casados. Ela faleceu faz muito tempo? Faz 5 anos. 5 anos. Então você ali morando na Zona Sul, passa a frequentar mais a Zona Norte. E é a Zona Norte que te puxa para Barra Funda? Isso. Eles que me puxaram. Então olha que coisa curiosa. Você foi da Zona Sul, é a Zona Norte quem de alguma maneira te puxa para Barra Funda. Isso, eles me puxaram. Como é que ficava essa coisa entre Barra Funda e Zona Norte? Você acha que tem muita conexão entre esses dois territórios? Porque a maioria do pessoal que era do Camisa Verde, eles eram de lá de cima, né? Eram de lá de cima. Mas para mim chegar lá, o primeiro ano que eu desfilei foi em 78 e foi a primeira escola que eu desfilei, foi em Barroca, Zona Sul. Porque eu tinha muita amizade com o Binha, porque o Binha era filho do Pé Rachado e tal. Então eu desfilei primeiro na escola lá. Foi em 78. Aí depois eu conheci o Newton Camilo, que era o Tico. Ele era presidente do Cabeções da Vila Prudente. Aí eu fui para a Vila Prudente, mas frequentando lá em cima, sabe? Comecei frequentando lá em cima, na Zona Norte. Mas em escola de samba mesmo eu comecei no Cabeções. Então, quando você começa a ir ao Barroca, você já estava com essa conexão com a Zona Norte ou não? Já ia para lá. Já tinha amizade com o Dadinho? Já tinha amizade com os caras. Dadinho, Nelson Primo. Isso, já tinha amizade. Mas ali você desfilava, mas aí no primeiro momento você desfilou no Barroca, então? A primeira escola que eu desfilei foi no Barroca. Numa ala lá, me chamaram para desfilar, os parentes dela mesmo, né? Vou fazer uma ala, Ailton, minha família me chama de Ailton, não me chama de Mesquita. Então, Ailton, vamos desfilar lá. Aí quando eu desfilei no Barroca. E como foi desfilar no Barroca?
Ah, curtição, né? Era uma parada, era curtição. Era lá embaixo, na Santo Irineu. Que tinha o Barroca desse lado e Império do Cambuci do outro lado, né? Do viaduto. Era gostoso, um garoto novo, né? Quantos anos? 78. Tinha uns 28 anos, 26, por aí. E como é que é você já com os amigos ali da Zona Norte, que são camisa verde e branco, eles brincavam alguma coisa com você? Pô, você tá desfilando lá, não tá desfilando aqui com a gente? Não, isso aí nunca saiu, não. Não. Eu curtia com eles o samba em si, sabe? Batucada, sabe? Eu ia muito no... Não sei se você conheceu o Galdino. O Galdino tinha um barzinho na frente da casa dele que fazia um pagode na melhor qualidade. Amendoim do saque, pô, era uma delícia. Então, e essas coisas que eu gostava de lá, sabe? Porque na Zona Sul não tinha isso. Em cima da hora, aquela escadinha lá, era tudo muito gostoso, né? Aí eles me chamavam para tocar, o Bartolo começou a me chamar para tocar com ele e tal. Aí eu não saía de lá, né? Mas desfilar, eu desfilava na Vila Prudente. Desfilei até 90, aí depois eu parei. Quantos anos você desfilou lá na Cabeções da Vila Prudente? De 79, 80 até o último ano da Tiradentes. Aí eu tive que parar por causa do serviço, né? Eu sempre trabalhei na aviação e eles venderam uma linha de avião e eu tive que fazer inventário nas bases para recolher todos os materiais. Aí comecei a viajar, não dava, uma coisa ou outra, né? Então eu me desliguei do carnaval. Aí só fui voltar quando eles me arrastaram. Não, vamos pro camisa. Aí Nelson Primo, Dadinho, aí trouxeram pro camisa verde, peguei um amor para aquilo lá que nunca mais saí. Então, a gente começou, eu sei que você estava falando um pouco como é que começou a sua relação com a percussão, né? Então foi esse contato que você teve com a sua primeira companheira, foi fundamental para o seu contato com a música? Foi porque, por intermédio dela, que eu comecei a conhecer o pessoal lá e me interessar mais pelo negócio de batucada, de música, né? Porque lá era um reduto do samba, era a Zona Norte, né? E a partir dali, passou a virar até uma coisa que você falou, que depois você começou a querer... carnaval, as pessoas gastam dinheiro, você começou a ganhar dinheiro com o carnaval. Mas aí, esse tocar com o carnaval não é com o pessoal da Zona Norte, era com o pessoal que eu conheci em São Caetano, eles tinham uma banda de rock, inclusive. É uma banda de rock. Mas no carnaval, o que eles faziam? Eles contratavam surdo, cara de caixa, cantor, cara de sopro, e caía para os interior fazendo baile de carnaval, sabe? Aí eu ia tocar com eles, né? Entendi. E aí seguiu tocando com eles também muito tempo? Não entendi. Seguiu tocando com eles por muito tempo? Fiquei tocando bastante tempo. Ele só parou de me chamar quando nós fomos tocar no Corinthians. E teve uma coisa tão engraçada, porque ele dava adiantamento. Quem quisia um vale, ele ia dando. Eu não queria vale. Eu queria a minha grana. Então eu não pegava vale. Porque, tinha duas crianças pequenas, né? Eu queria o dinheiro. Minhas filhas são gêmeas. Entendeu? Então, chegava na quarta-feira de cinza, eu queria a minha grana. Aí quando fomos tocar no Corinthians, na quarta-feira de cinza, quando terminamos, nós tivemos que sair tocando de lá do Corinthians até a Celso Garcia para tirar o povo de dentro, porque os caras não deixavam parar. Aí voltamos, esperamos pagar, ele falou, não, só a semana que vem, da quinta-feira da semana que vem, vocês passam no escritório. Eu falei, parceiro, quero meu dinheiro, né? Aí a gente ficamos bravos lá, né? Todo mundo queria falar, mas ninguém falava. Aí eu falei, aí um diretor do Corinthians encostou, falou, o que está acontecendo? Não, o cara falou que ia pagar hoje, agora não quer pagar. Aí ele falou, nós já te demos dinheiro, paga os meninos aí. Aí ele pagou, ficou bravo comigo pra caramba, mas pagou naquele dia. Mas nunca mais me chamou para tocar. Eu perdi o trampo. Mas recebi, entendeu? Eu precisava de levar leite para casa, né? Minhas meninas eram pequenas, E eu nunca tive trampo, meu serviço nunca foi um serviço muito remunerado, né? E Mesquita, nesse tempo que você rodou muito a cidade,
né? Rodei. Moema... Moema, depois fui pro Jardim Vilação. Paulista. Quando eu casei, fui morar no Jardim Paulista, ali no prédio dos bancários. Fiquei lá. Aí depois, quando eu separei, que eu fui morar com a minha mãe. Que é na Vila Sônia. Na Vila Sônia. Vila Porque em Sônia. 90, quando nós vendemos lá em Moema e compramos na Vila Sônia, eu estava casado ainda. Eu estava casado. Aí quando eu separei, que eu fui para lá. E aí você rodou Zona Sul, foi para São Caetano, tinha coisa na Zona Leste, também precisa da Vila Prudente, ia com a turma da Zona Norte. Nesse meio tempo, a partir do momento que você começa a criar essa relação com a turma, principalmente da Zona Norte, ali imagina ali perto deve ser a turma ali da Vila Carolina, né? Não lembro, Santa mais Maria, em cima, Santa Maria, Santa Maria. na 1200 ali. Eu frequentei muito aqueles barzinhos, o bar do H, o bar do Magrão. Tinha uma padaria que eles faziam samba, que era sempre lá. E aí, por mais que a sua relação com escola, você vai até os anos 90 com a Cabeções... Aí eu parei de desfilar, Mas com escola de samba. Mas nesse período, você já frequentava bastante a Barra Funda ou não? Então, eu frequentava porque o Aristocrata ele fazia baile aqui no Royal. Não sei se você conhece o Salão Royal, da Barra Funda. Então, a gente saía do Royal e ia no São Paulo Chique. Saía do Royal e no São Paulo Chique. O São Paulo Chique era uma coisa mais... Era a curtição da época, né? Os menores festas, tudo era aqui no São Paulo Chique, né? Então, a gente vinha muito pra cá. Eu, os amigos lá de Moema e tal, a gente vinha pra cá, né? Mesquita, será que você conseguia me fazer um exercício aqui de me ajudar a descrever a Barra Funda daquela época? Porque assim, ó, a gente anda hoje aqui pela Barra Funda. Agora, você consegue explicar, mais ou menos, contar assim, o que a Barra Funda daquele período que você frequentava tinha? Olha, o que eu lembro, não tinha esse minhocão, não tinha um minhocão. E para pegar o ônibus a gente descia lá para baixo, para ir para casa, né? Mas não tinha aquela ponte lá. Sabe aquela ponte que tem no fim do Pacaembu? Não tinha aquela ponte lá. Era trem só, né? E a gente descia lá para pegar um ônibus para ir para lá, para casa, né? Mas eu só vinha nos bailes, eu não curtia o bairro. A gente só vinha para cá para ir nas festas, entendeu? Mas o bairro em si, eu não frequentava o bairro, entendeu? Você frequentava muitas festas do bairro. A festa principalmente no São Paulo Chique, né? E você então... Tinha o Chique Show também, que dava baile no Palmeiras, a gente ia muito lá, né? E você fazia como? Você pegava ônibus, descia em um lugar e vinha andando? Na galera, né? A gente ia a pé. Com que galera que você vinha? Não, com meus amigos lá, de Moema, amigos que a gente tinha na cidade, né? O que você, enfim, você me contou que era o ponto, mas assim, por que o São Paulo Chique era isso que você está falando que era? Porque era gostoso. Era um baile gostoso. Tinha aquela rua do samba lá, que era a coisa mais deliciosa que tinha. Só vinha gente boa, de artistas e tal. E a gente queria vir de onde ela é gostosa, ela é bom, né? Porque lá na Zona Sul tinha o Croate, que era lá no Guarani, sabe? Eu gostei, tinha uma época também que eu curtia muito umas gafieiras, né? Eu ia no Cartola, sabe? Então, mas pra samba mesmo eu gostava aqui. Valia a pena, às vezes, rodar a cidade para vir pegar um samba aqui na Barra Funda? Ia no São Paulo Chique, no Garitão, a gente ia muito no Garitão. No Coimbra a gente ia muito, aquela escadinha do Coimbra. Então, tudo aqui no bairro? Tudo esse pedaço de cá. E você frequentava a quadra do Camisa? Olha, eu frequentei aqui em cima, lá embaixo. Eu fui, mas era muito pouco que eu fui. Aqui em cima você diz na Conselheiro Brotero? Isso. Onde que é o São Paulo Chique ali, sabe? O que você lembra do Camisa dali? Ali era gostoso, porque a gente tinha uns bailes ali, a gente entrava, tinha uma escadinha, a gente subia para os palcos lá. Logo que entrava tinha o bar, tinha uma bebida de álcool verde lá, a gente ficava quente por aquela bebida lá. Mas era muito gostoso.
Mesquita, todos os locais que você descreveu, tanto ali na Zona Norte quanto aqui na Barra Funda, sempre tem um lugar com uma portinha, com uma escada. Era muito uma coisa que era muitos cortiços, porões, ou não? Como é que era? Olha, assim, lá na Zona Norte, lá em cima, tinha em cima da hora que era uma escadinha e ia lá em cima. No Coimbra, também, era escada. Mas não enxergava como cortiço. Eu não cheguei a frequentar os porões que eles tinham aqui, que os mais antigos de bairro tem, né? Eu não posso dizer que eu sou antigo de bairro porque eu vinha só em festa. Porque a gente que eu jogava bola no Extra Jovem, né? Que era do Aristocrata. Aí depois, quando a gente voltava do futebol no sábado, a gente ia ali em frente ao MAP e tal, para levar um papo, para saber onde que eram as festas boas. E geralmente era para cá, né? Ou era para cá, ou tinha também uma lá no Guilherme Jorge, que a gente ia muito também, que era lá na Vila Santa Isabel, né? Então a gente ia muito no baile do Amauri, do Eduardo, né? Sábado à tarde, à noitinha assim, aí todo mundo se encontrava ali, sabe? Ali perto do MAP, no viaduto do chá ali, sabe? Era tipo, falava fute, né? No interior, né? Mas aqui não sei nem como eles falavam, assim que a gente encontrava lá. Tudo boca de sino, calça até aqui, um black desse tamanho a gente usava, né? Então era onde a negrada encontrava, né? E ali que a gente ficava sabendo, pô, tal baile, tal lugar, tal. Aí ia pra casa, tomava um belo de um banho, se trocava e todo mundo se encontrava nos bailes, né? Era muito gostoso essa época. Os black, né? Eram os black, os menininhos, era gostoso. E você tinha um blackzão também? Tinha um black. E minhas irmãs, elas eram metidas a cabeleireira, né? Então elas enrolavam uns papelotes na minha cabeça durante o dia. Falaram, se alguém vier me buscar, me perguntar, não estou em casa. Né? À noite, quando ela tirava, aqueles garfos assim, meu cabelão ficava grandão, bem redondão. Era gostoso. Era a moda da época, né? E ali a gente ficava sabendo que São Paulo, vai ter um baile no São Paulo Chique. De segunda-feira no São Paulo Chique era a coisa mais gostosa. E a gente descia pra lá, né? Olha, lá tinha tanta gente boa, meu irmão. Tanta gente boa que não é brincadeira. E você chegou a tocar lá também? Não cheguei a tocar lá, não. Não cheguei. Mas eu imagino que eu não tinha essa oportunidade. Eu ia, mas eu não tinha amizade com todo mundo, entendeu? Eu tinha amizade com aquele pessoal do lado de cima, de lá da Zona Norte. E eles que tinham mais amizade aqui embaixo, né? Então eles que me trouxeram para baixo. Era também um lugar onde tinha também militantes, né, de movimento, organizações de movimento negro, né? Você chegou a ter contato com organizações de movimento negro? Não? Eu só frequentava o Aristocrata, né? Porque o Aristocrata era um clube de negro. Era um clube de negro. A gente ficava bem à vontade lá, porque lá a gente estava no nosso reduto, né? Porque lá era negro, negro e negro. Né? Então, a elite negra da época, que era o doutor Adalberto, tinha o Deusina, tinha o doutor Raul, que foi o presidente, e meu tio, que era o Diógenes de Moraes. Então, essa elite, elas frequentavam lá. Agostinho dos Santos, Gemelão, todos eles frequentavam lá, entendeu? Então, você foi criado o Aristocrata para a gente ter algum espaço, o negro ter algum espaço para ficar à vontade. Porque os clubes legais mesmo, eles não aceitavam negro. Tinha um clube lá em Santa Amaro que... Como é que chamava mesmo? Seu clube? Serra Morena, negócio assim. Não lembro agora o nome. Não aceitava negro. Então, para Santa Amaro mesmo, a Aristocrata conseguiu comprar um terreno lá no fundão de Grajaú, na estrada de Bororé, onde ele fez um clube para nós. E a negrada ia para lá. Fizeram piscina, festa do Chopps era a coisa mais gostosa que tinha. Então a gente sentia mais à vontade, porque a gente tinha a raça tudo junta, entendeu? Entende? Meus amigos, a maioria deles da época, todos eles se formaram. Entendeu? Um advogado, outro contador e tal. Então, aí que começou, porque você sabe que você, quando tem uma cultura, você bate de frente, né? Se você não tem cultura, você abaixa a cabeça. Então, isso
foi evoluindo, evoluindo, hoje está essa beleza aí. Vocês jovens negros estão batendo de frente com todo mundo e fala com consciência de causa, né? E Mesquita, você vai seguir ali na Cabeções até os anos 90, 90. Né? E você disse que já nesse momento frequentava a Barra Funda. E o que acontece nos anos 90 para você parar de frequentar Cabeções da Vila Prudente? Meu trabalho. Eu trabalhava na Transbrasil naquela época. E eu comecei a viajar, trabalhar viajando, né? Então não dava, né? Eu tinha minha profissão, então não deu. E depois que eu terminei todo esse inventário de levantamento dos materiais, eles montaram um coral lá na Transbrasil. E eu comecei a participar do coral também. E o coral também viajava. Então eu me desliguei completamente de desfilar a escola de samba, né? O que você fazia na Transbrasil? Eu trabalhava na área de suprimentos lá, né? Então eu trabalhei na área de almoxarifado, de recepção, de expedição, recebia material importado. E quando saí da Transbrasil, eu já estava na área de compras, né? Aí quando em 2001, quando ela estava para quebrar, eu saí da Transbrasil e fui para a TAM. E aposentei lá na TAM, né? Porque eu sempre trabalhei na aviação. Então, quando você parou de frequentar Cabeções, não foi por vontade própria, você teria Não, seguido. não foi porque eu tinha que escolher minha vida, né? Meu trabalho obrigou eu me desligar, porque lá era um lazer, entendeu? O carnaval para mim é um lazer. Então, eu tive que deixar para lá e continuar a minha vida. Você vai retornar para o carnaval em que ano? Não, aí eu 2005, 2006, quando eu vim para o Camisa Verde, e estou lá até hoje, de lá para cá eu todo ano desfilo. Não parei com o carnaval. E aí como é que foi esse papo? Porque aí eu imagino que você contou que seus colegas, que Paulinho, que Dadinho... Foi conheci todos eles lá na Zona Norte. E eles foram importantes para você vir para o Camisa Verde e Branco. Eles que me puxaram a cara. Como é Meu que, sobrinho, olha, vamos lá no Camisa, vamos desfilar com a gente, conversar com a gente. Aí eu desci e vim, e comecei a frequentar o Camisa dali para cá. E como é que, você tem memória de como foi a primeira vez que você entrou no Camisa Verde e Branco? Ali assim, nesse período, que você bateu e falou, putz, eu quero desfilar aqui. Não, ele praticamente não, vamos descer, vamos desfilar com nós. Eu falei, vou desfilar com vocês. Desci e vim desfilar com eles. Entendeu? Aí cheguei todo tímido, né? Eu cheguei todo tímido, tá? Porque tinha gente muito mais antiga lá, né? Mas a convivência, né? Você sabendo chegar, eu soube chegar, peguei amizade com as pessoas. Hoje, graças a Deus, eu tenho amizade com muita gente lá dentro, né? O que o Camisa, aquele espaço, tem que te fez construir uma relação tão forte com o Camisa? Olha, as amizades que eu construí lá, que não faz eu largar de lá, entendeu? Eu construí uma amizade muito gostosa com muita gente lá, e é um lugar que eu sempre que eu ia e me sentia bem, me sentia acolhido, entendeu? Então, isso você é bem tratado, você quer voltar de novo. E isso aconteceu comigo. Tanto é que aí foram me puxando para dentro, me deram um cargo aqui, outro cargo ali. A hora que eu vi, eu estava completamente envolvido, né? Envolvido. Eu peguei gestão do Maninho, aí depois veio a gestão do Ribamar, aí veio a gestão de Caçula, aí veio a gestão do Veloso, aí depois veio a que está agora, né? A Érica. Então, eles me puxaram para mim. Pô, vem cá, vamos. Você vai ser diretor e tal. Eu sempre aceitando, sempre aceitando. Sempre ajudei todos eles. Nunca critiquei nenhum deles, entendeu? Sempre ajudei. Eu gosto, eu peguei um amor pela escola que eu nunca critiquei, né? Eu queria ver que a escola lá em cima, entendeu? Sempre, por isso que eu não largo do caminho. É óbvio que tem essas coisas que vão para além
tem a questão dos vínculos, mas tem gente que às vezes vai na quadra de algumas escolas e às vezes as pessoas entram na quadra do Camisa e vêm e falam que a quadra do Camisa tem uma energia, tem alguma coisa. Você sente isso ali naquele espaço, Mesquita? Sinto uma energia muito boa lá. Pelo fato de fui muito bem tratado lá. Entendeu? Sempre fui muito bem tratado. Então você, quando é acolhido e é bem tratado, você quer voltar, né? E Mesquita, você já tem carnaval, já uma caminhada extensa no carnaval. Acompanhou, viu o carnaval. Imagino que você viu muitas mudanças no carnaval. Muita mudança. O que mais chama atenção nas mudanças que você viu? Porque antes, na época de Cabeções, naquela época lá que não existia liga ainda, eles faziam o carnaval para a gente se divertir, né? Agora é competição. Para mim, o mais gostoso era na época de divertir. Agora na competição, o carnaval está muito mais bonito, muito mais organizado. Mas por esse fato de estar mais organizado, existem muitas regras, entendeu? Então antes você ficava mais solto. Você desfilava, você ficava na avenida, você podia voltar e tal. Hoje não, hoje é tudo, existem regras, né? Então essa regra você vai, desfila, sai, vai embora. Se você quiser curtir o carnaval, vai lá em cima e assiste. Antes não, antes você participava do dia a dia dos desfiles. Era mais gostoso. Mas hoje é muito mais organizado e muito mais bonito, né? Se for comparar a beleza, a organização de antes e de agora está muito mais bonito, muito mais organizado. Né? Mas o que você preferia? Eu preferia largado, né? Era mais gostoso, pra gente que se diverte, né? Gente que tá lá para se divertir, entendeu? Mas agora é competição, né? Agora é competição. Quem errar menos agora leva o carnaval. E as comunidades das escolas, mudou muito também? Olha, depois que eu comecei no Camisa, eu não frequento outras escolas. Mas eu digo assim, você começou a frequentar um momento do carnaval, que o carnaval ainda era uma coisa, vamos dizer assim, meio, não mais oficialmente, mas era uma coisa criminalizada, né? As pessoas falavam mal. Lógico, naquela época. Eu quero quase você dizer que é coisa de preto, esse nego de samba, sabe que namorar com esse cara de nego de samba? Existia isso, esses tipos de comentário, né? Hoje não, hoje você sai na escola, você é elite, né? Status, sair na escola, né? Antes não, antes era mais marginalizada, né? Você acha que antes... Tem às vezes uma discussão, mas que não sei qual que é a sua opinião sobre ela, de que o carnaval de alguma maneira se embranqueceu. Embranqueceu bastante. Bastante. Que momento você acha que teve mudanças nesse sentido? Olha, eu enxergo da seguinte forma, porque quando eles começaram a entrar na organização, os brancos começaram a entrar na organização, os negros, eles deviam também participar. Mas não, eles deixaram as coisas acontecer, eles tomaram conta. A branquitude, entendeu? Então nós não podemos ficar bravos com isso, porque a gente tinha que também participar lá, brigar também, como brigava antes. Os mais antigos brigavam, os mais novos deixou as coisas acontecer, entendeu? Foi por isso que embranqueceu. Hoje você vê na organização que organiza o carnaval mesmo de São Paulo, acho que 90% deve ser negro, branco, né? Você acha que tem como mudar isso, a negrada ocupar de novo, ou você acha que é difícil? Tem, né? Mas tem que ter vontade, né? De você. Aí você tem que participar, você tem que entrar na direção lá também, para ver se consegue mudar, né? Porque agora é meio difícil. E Mesquita, quais foram as posições que você ocupou dentro do Camisa? Eu fui diretor da harmonia, eu fui comissão de carnaval, eu fui coordenador da liga por 4 anos,
na gestão da Érica. E eu tomei conta, 3 ou 4 anos, dos materiais que comprava para a confecção das fantasias. Então eu fui responsável por isso. Eu que recebia o material, conferia e distribuía para os ateliês, entendeu? Tudo controlado. O Carnavalesco fazia o piloto e me passava, ó, nessa fantasia eu gastei tantos metros disso, tantas penas, tal. Eu pegava aquele piloto, jogava 10 ou 20% a mais e fazia um cálculo para saber quanto teria que comprar dos materiais para 60 componentes. Aí passava para a direção, para o presidente, no caso, ele comprava o material, aí eu distribuía para os ateliês. Né? Qual dessas daí você mais gostou, aproveitou dessas funções que você teve no Camisa? Essa era muito gostosa, porque não fugia muito do que eu fazia na minha vida profissional, entendeu? Na minha vida profissional que eu tive, eu fazia esse tipo de controle na aviação. Então não foi um trabalho muito difícil para mim. Né? Tudo isso começou na gestão do Caçula e o Dadinho. Que eles pegaram a escola, tinha um monte de material lá que eles não sabiam nem o que ia fazer, eles pediram minha ajuda. Foi quando eu peguei todo aquele material, cataloguei o material, tudo, ó, tem isso, para saber que eles estavam comprando coisa que tinha lá, entendeu? Então, o trabalho que eu fiz deve ter dado certo, porque logo que veio a outra gestão de outro presidente, ele me chamou para continuar o trabalho que eu iniciei, entendeu? Então não foi tanto difícil para mim, porque era o meu dia a dia na empresa que eu trabalhei. Né? E Mesquita, desde que você vai participar do cotidiano do Camisa, a sua relação com a Barra Funda mudou? Como assim? Você passou a frequentar mais a Barra Funda? A Barra Funda eu frequento, mas tudo voltado ao Camisa, né? Você já frequentava para São Paulo Chique, para o bar. E aí você juntou as duas coisas ou ficou só, aí virou só Camisa depois? Não, aí eu comecei a frequentar o barzinho do Zonga, os caras faziam samba lá, eu ia no bar do Zonga. Alguns pontos aqui de curtição eu comecei a frequentar, entendeu? Por quê? Porque as minhas amizades eu conheci tudo lá dentro do Camisa. Então a Barra Funda, mesmo no intervalo de tempo ali, que você é um pouco mais focado no trabalho, quando você começa a vir ao Camisa ali no começo dos anos 2000, você também segue frequentando muito a Barra Funda com esses amigos. Isso. E frequentando com eles, principalmente mais a boemia mesmo? Não, frequentando mais voltado à escola, né? Voltado à escola. A escola e também, para além da escola, frequentava também aqui também algumas vezes a gente já saía nos barzinhos lá, que tem em Redondeza aqui. Né? Uma coisa leva a outra, né? Sim. Tem inclusive uma coisa, Mesquita, que eu acho engraçado assim, né? Mesmo as pessoas que que são do Camisa, mas que não são da Barra Funda, porque a gente tem entrevistado, inclusive, a maior parte das pessoas não moram aqui na Barra Funda. Eu não moro. As pessoas, elas têm um sentimento e elas falam, elas se chamam, tem um sentimento de falar, e Barra Funda. Barra Funda vira uma marca, né, uma identidade. Isso. Como é que é isso para você, assim, esse bairro que não é o bairro onde você viveu, que não teve nenhum momento da sua vida que você viveu aqui, mas é um bairro que parece que o ser Barra Funda parece que é uma coisa que faz parte da sua vida e de muitas outras pessoas. Né? Eu que comentei com você, eu fui muito bem acolhido, entendeu? Cheguei, peguei boas amizades, fui muito bem tratado aqui, nunca fui maltratado aqui na Barra Funda. Então isso você pega vínculo, entendeu? Foi quando aconteceu comigo. Peguei vínculo e gosto muito desse pedaço aqui. Você, inclusive, você comentou comigo no começo de que
você tem uma companheira hoje, né, Mesquita? Tem. Você conheceu ela também nesse contexto? Mas eu conheci ela não aqui, não no Camisa. Conheci ela lá na Zona Norte, no Bar do H, que ela era amiga de uma amiga minha. E essa amiga minha levou ela para curtir o barzinho lá, que a gente fazia um samba lá, né? E lá que eu conheci ela. E por coincidência, ela também já desfilou no Camisa. Na época ela estava desfilando na X9, mas ela também já desfilou no Camisa, né? Aí juntou o útil com o agradável e começamos aquela química, estamos até hoje, né? Faz 18 anos. Esse bar da Zona Norte era o bar também que você frequentava com os colegas do Camisa? Isso. Com o pessoal que eu conheci lá, que eu tinha um vínculo danado com ele, né? E ela veio também contigo nessa relação. Ela frequenta quase com a mesma intensidade que você. Isso, foi chefe de ala também, no Camisa. Então. Mesquita, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha importante? Ou perguntar? Ou que você, na verdade, gostaria de falar? Não, eu estou aqui para falar de mim, né? Que você... Foi o que eu falei da minha vida. Para mim foi tudo importante. Tem alguma coisa, vocês acham? Qual foi, assim, a música, o momento que te marcou, assim, dentro da escola de samba, que você lembra, assim, que foi um momento épico da sua vida? E o que te remete a essa música? Eu gostei muito de um ano que falou sobre as águas. Aquele ano eu achei que nós ia ser campeão. Mas, infelizmente, nós erramos no chão, né? Mas nós saímos muito bonito, acho que 2016, se não me engano. Foi um enredo muito bonito, muito gostoso. A escola saiu muito bonita, linda. Mas nós erramos no chão e não conseguimos subir. E aquilo foi muito marcante para mim, porque foi um carnaval que eu participei muito, sabe? Quando você vê aquele espetáculo e fala, pô, aqui tem a minha mão também, né? Sabe? Esse espetáculo está acontecendo porque eu também ajudei a construir. E esse ano foi muito bom, 2016. Né? E Mesquita, você tem uma... Como você chega no Camisa no começo dos anos 2000... você tem uma... 2005, 2006, assim. Você nunca viu Camisa campeão do especial, né? Não, eu não tive essa felicidade de estar no Camisa nos anos de glória. Eu não tive essa felicidade. E como é isso para você? Porque os seus colegas, eles viram... Todos esses meus amigos antigos, eles tiveram esses anos de glória. Eu não tive. E você acredita que esses anos de glória... Pô, eu torço para isso, né? Eu torço para isso. Tanto eu estou muito feliz que essa gestão conseguiu pôr o Camisa no especial e estamos mantendo ele no especial. Porque quem não quer ficar no grupo de elite, né? Todo mundo quer, né? E hoje, o que representa a velha guarda musical do Camisa Verde e Branco? Velha guarda musical. Então, ali foi uma surpresa. Foi uma festa de aniversário da velha guarda. E nessa época eu estava tomando conta do almoxarifado, e nessa época eu estava coordenando os materiais, né? O Dadinho chegou com uma camisa da velha guarda e falou, segura-me, guarda para mim essa camisa. Guardei lá na sala e tal. E eles subiram para cantar. Aí ele me chamou, Mesquita, cadê aquela camisa lá? Falei, tá lá, veste ela e vem aqui. Aí eu vesti, subi e falou, esse aqui é o novo componente da velha guarda musical. Eu falei, pô, que assim, ó. Pô, tremi, né, meu? Sabe? Então foi um convite maravilhoso. Então eles se conversaram, e eu não sabia de nada. Eles se conversaram e tal, porque eles eram em 7, e o Papai do Céu já tinha levado um deles, né, que era o Nelson Primo. E eles queriam colocar um outro no lugar. Então eles se conversaram e tal, pelo fato de a gente ter muita amizade, sempre tive muita amizade com todos eles, né? Aí me puxaram para fazer parte. De lá eu estou até hoje aqui. Eu nunca esperava, eu nunca imaginava que eles iam mexer, porque eu sempre acompanhei eles, né? Sempre acompanhei eles.
Inclusive já toquei até na cozinha deles, sabe? Com eles, em alguns trabalhos que eles fizeram. Mas eu nunca imaginava que eles iam me puxar para dentro. E essa foi uma coisa que ficou marcada para mim. Sabe? E vocês rodam bastante, né, Mesquita? Estão sempre aí tocando, se apresentando. A pandemia atrapalhou um pouquinho, né? Nós ficamos mais de um ano e pouco sem fazer nada. Justamente por causa da pandemia, né? Agora está voltando o ritmo de novo, né? Está voltando o ritmo. Mas eu lembro que até na pandemia, às vezes a gente tinha que coisa lá no Camisa, eu lembro que a gente até se encontrava, né? Deve ter sido doído para você ficar longe do Camisa, assim, um pouco mais. Fizemos live, né? Inclusive a escola do samba, nós fizemos um live, porque não podia, todo mundo com máscara. Sempre nós estávamos juntos, né? Os crioulas ali do samba, quando você fala, hoje tem bem pouco, mas tem pessoas que frequentaram esse movimento. Eles acham que o embranquecimento vem ali no momento do R&B, né? Quando os próprios que conquistaram aquele espaço não conseguiram ver quem tomaria conta. E a partir daquele momento ele vai para a mão da empresa que vê que o carnaval ele vai começar a trazer retorno, vai trazer dinheiro financeiro e ali ele começa a embranquecer. Você acha que o embranquecimento ele vem a partir da conquista do R&B? Quando nós como os negros não conseguimos resolver quem vai organizar, quem vai ficar mandando ali para organizar esses eventos. Você acha que o embranquecimento ele vem a partir dali? Quando começou a R&B, foi justamente na época que eu parei de ensinar na escola de samba, né? Foi justamente. Mas tem fundamento isso, tem fundamento, porque os empresários e tal, quem tem mais essa visão de custo, foram eles. Então eles enxergaram o cifra ali. Foi quando eles começaram a se apoderar, e hoje está tudo na mão deles, né? Está tudo na mão deles. Porque assim, tem dentro da velha guarda uma discussão que entre eles não conseguiram definir quem era, porque ficou aquela briga de ego. Beleza, nós conquistamos nós quatro juntos, mas quem que vai ficar como presidente é de organizar aquele espaço. E aí é onde o momento que a empresa ela chega, né? Ela chega prometendo tudo, Deus e o mundo, aí vai ser o sambista, e a partir de um certo momento ela tira esse... Teve essa época aí, porque teve até uma liga, tinha a liga, aí montaram uma superliga, aí ficou aquele choque, dois tomando conta, entendeu? E aí a Superliga, uma parte das escolas foi para a Superliga, a outra parte ficou na Liga. Então, como é que tem duas entidades que tomam conta do mesmo evento? Aí deu aquele choque. Sabe? Aí a Superliga acabou caindo e ficou só Liga, né? Então tem fundamento isso. Né? Quem eram as escolas da Superliga e da Liga? A Superliga era Camisa, acho que era o Tatuapé, acho que umas 5 ou 6 escolas. E por que elas decidiram criar a Superliga? Esse choque de quem vai mandar, entendeu? Aquele que me completou. Quem vai mandar mais, então dividiram. Aí não deu certo, né? Não deu certo. Porque era Superliga e Liga. Aí depois acabou ficando só Liga e já era. Olha só que coisa interessante, né? No momento de disputa, que o Camisa e o Vai tem um pouco desse traço de serem escolas bem negras, né? E elas estarem juntas e elas perderem, entre aspas, ali a discussão ali da Liga e Superliga. E casa bem com o que ele fala, né? Talvez um momento realmente de embranquecimento, num momento que talvez o Vai e o Camisa possam ter perdido ali, né? As escolas negras de tradição eram Vai, Camisa, Peruche também tinha muito negro, Nenê também tinha muito negro, né? Mas eles perderam a mão. Os fortes foram embora. E ninguém substituiu com a mesma força que eles tinham, entendeu? Aí foram perdendo a mão. Porque muitas escolas que estão lá em cima aprenderam samba, aprenderam a fazer carnaval com essas tradicionais. Porque se você for a fundo mesmo, nessas escolas, tem gente que já foi Camisa, tem gente que já foi Vai, tem gente que já foi Nenê, tem gente que já foi Rosas, entendeu? Então, eles aprenderam a fazer carnaval com nós. Mas eles se organizaram e foram para frente, né? Então, nós fabricamos. Né? Que nem o Sombra era do Camisa. Hoje ele está lá. E tem muitos outros que era do Camisa, que era do Vai, que estão dirigindo outras escolas, né?
Mercadoria. Mercadoria era do Rosas. Hoje ele está praticamente lá no terceiro milênio, ele que dita as ordens, não, o carnaval faz assim, assim, assado, né? Então é gente antigas, das tradicionais, que passaram como se faz carnaval para eles. E eu enxergo dessa forma, né? Eu enxergo dessa forma. Pergunta aí, Julião. Quero saber um pouco mais do Mesquita percussionista. Quem são suas referências? Quais pessoas você já tocou que te marcou? Quais lugares que você tocou que te marcou? Ah, em questão de música? Antes dele responder, quer que eu falo pra galera ir pra lá? Eu acho que esse tá de boa. Tá de Eu vou boa? pegar aqui, mas pode seguir. Pode seguir, vai pegar abaixo, pode. Ah, então tá bom. Pode continuar. Olha, o que me marcou mesmo foi quando eu toquei lá na Zona Norte com o Bartolo. Lá tinha uns caras muito bons, né? Que já faleceram. Denise, Niquinho, sabe? Bartolo. Aquela época que eu tocava com eles, aquilo me marcou demais, né? Me marcou demais. Que ano que foi? Foi na década de 80. 80. Foi na década de 80. 80, 80 e pouco, por aí. E era samba, samba rock, era tudo. Não, era mais samba, né? Era mais samba de raiz. É. E o Bartolo, ele puxava mais pra bossa nova, ele gostava de uma bossa nova. E eu tocava com ele também. Pandeiro, cuíca. Tocava pandeiro, mesmo que eu tocava um surdo com eles, mas é mais o pandeiro mesmo. Mesquita, será que você podia só apresentar também pra gente aí alguns dos objetos que você trouxe? Eu tenho algumas coisinhas aqui. Esses aqui são alguns mimos, sabe? Alguns mimos que a gente ganhamos, sabe? Isso aqui é uma lembrança de... Você pode mostrar pra essa câmera aqui, ó? Lembrança de 2011, né? Da nossa 23º aniversário da Velha Guarda. Então nós fizemos esses mimos, né? E gravado o nome dos componentes que participou daquele carnaval, porque nós pegamos o melhor Velha Guarda de São Paulo, né? Tanto nesse 2011, 2014. Então esse mimo nós ganhamos, entendeu? Esse é um mimo de 2011, esse aqui. Quem foi que elegeu vocês como melhor velha guarda nesses anos? Era o ESP? Não é SRZD, o ESP. SRZD. Aquele lá tem em 2014, aquele troféu nós ganhamos acho que foi a Liga que jogou pra gente. Qual é o troféu? O troféu. Você pode pegar pra ele? Esse é de 2014, né? Que nós somos a melhor velha guarda. Não, 2012. Nós ganhamos a melhor velha guarda. Nós estávamos no especial. Inclusive, esse ano, nós subimos no especial, mas infelizmente nós caímos, né? Mas a velha guarda veio impecável, né? E ganhamos como a melhor velha guarda de São Paulo, né? Que esse mimo aqui que eles ganharam pra gente. Assim, a gente guarda com carinho essas coisas, né? Para muita gente não significa nada, mas para nós que participamos da festa, significa muito, né? Esses mimozinhos que a gente tem. E tem mais um ali, né? Isso aí é um mimo, mas isso é mais uma lembrancinha que nós fizemos, né? Entendeu? Do 31º aniversário. Isso aí foi só uma lembrancinha que nós fizemos para todos os componentes, entendeu? Assim. Então essas coisas pequenas para os outros, mas para a gente vale muito, né? Então fica guardadinho na estante lá. Como ele falou, traz alguma coisa para ver se... tá aqui, esses mimos da gente que a gente guarda com carinho, né? E esse trevo que você carrega no peito também? Isso aqui eu mandei fazer, né? Eu mandei confeccionar isso aqui. Isso aqui o trevo no meu peito diz que eu sou mais um bamba da Barra Funda, É isso aí. Você acha que qual que é a importância do camisa para Barra Funda?
A importância do camisa Para Barra Funda. é tudo, né? Aqui na Barra Funda é camisa verde, tanto de Barra Funda de baixo, Barra Funda de cima, todo mundo é camisa verde. Todo mundo. Tem alguns que saíram daqui, estão na outra escola, mas continuam amando camisa verde. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza. Estão em outra escola pelas condições, né? Pô, tem oportunidade melhor lá e tal, mas que ama a Barra Funda, ama. Isso eu tenho certeza disso, porque eu já ouvi falar, pô, não estou mais lá, mas ali que era é o meu reduto, sabe? Tipo, com certeza.